Em mais um episódio do Turismo de Engenharia na Europa, hoje vamos para uma das maiores obras da engenharia moderna do século XX. Nós vamos falar sobre o Eurotúnel do Canal da Mancha, que liga Inglaterra e França. Continuando a nossa viagem pela Europa para conhecer as grandes obras de engenharia que foram realizadas no Velho Continente, hoje nós vamos chegar numa das obras mais incríveis, que é considerada por muitos a maior obra de engenharia do século XX, que é o Eurotúnel. E essa história dessa obra, ela começa há muitos anos atrás, nessa grande rivalidade, né, que sempre existiu entre Inglaterra e França, e depois de muitas batalhas e brigas ao longo da história, conseguiram se unir para fazer uma das grandes obras da engenharia mundial. E a ideia do Eurotúnel, ela vem desde o século XIX. Em 1802, já houve assim engenheiros, né, que pensavam nessa possibilidade. Nós estamos falando do Canal da Mancha, que é uma região, né, ou seja, a Inglaterra, ela e o Reino Unido, nesse caso, ele é como se fosse uma ilha, e está a cerca de 34 quilômetros do continente europeu, né, digamos, da parte continental. E essa ligação, né, tão importante, pela importância da Inglaterra para a Europa e para o mundo, sempre foi um pensamento bastante estudado, só que nunca construído. Depois de muita conversa, muito estudo, né, resolveu-se criar uma forma de estudar essa passagem entre França e Inglaterra e Inglaterra-França. Através de muitos estudos e através de uma série de análises do que existia, tanto na profundidade do Canal da Mancha, como também dos arredores, para poder fazer essa ligação, através de radares, de sondas que foram colocadas por diversos engenheiros, para possibilitar ter assim a viabilidade dessa obra. Aconteceu um acordo. O Canal da Mancha, que é essa região, né, de mar que liga Inglaterra e França, tem esse nome derivado de várias versões. Alguns navegadores do século XVIII deram esse nome de Canal da Mancha. E Mancha vem de manche, que é uma palavra francesa, que significa manga de camisa, que seria uma manga de camisa estreita. Ou seja, esse estreito que existia, né, que existe dentro da Europa, através do Manche francês, foi dado o nome Canal da Mancha. Em 1986, houve um acordo entre a dama de ferro inglesa, a Margaret Thatcher, e também o premier francês, François Mitterrand. Houve esse acordo para o início dessas obras, né? Essas obras teriam como objetivo a ligação, portanto, né, da Europa via esse canal entre Inglaterra e França, sendo que foi reunido milhares de trabalhadores, sendo uma equipe inglesa e uma equipe francesa. Ou seja, eles iriam sair das suas margens e se encontrar ao meio desses 34 quilômetros de extensão. Então, formou-se uma equipe inglesa de grande capacidade, assim, grandes técnicos que já tinham a expertise para a construção de túneis, e do lado francês, uma equipe multidisciplinar, né, de engenheiros e técnicos para se formar, mas que não tinham essa experiência. E a escavação se deu, né, lógico, depois de muitas análises, através de uma grande escavadora em forma de uma furadeira.
ou seja, foi escavado esse túnel, sendo que o projeto dele, como vocês podem ver aqui, possui 3 canais, ou seja, 3 túneis. Tá? São 2 túneis maiores, com 8 metros de diâmetro, para os trens, né, para a ligação de trem, e o menor para a ligação de carros, ônibus e caminhões, com 5 metros, cerca de 5 metros de diâmetro. E nesses 3 casos, né, funciona, portanto, esses 2 que são a via ferroviária, os maiores, né, em que você consegue atingir 160 quilômetros de velocidade, enquanto que o menor é também um trem em que você, por exemplo, se for de carro, né, de ônibus ou caminhão, você vai entrar dentro de um trem e esse trem vai te levar. Então, cai um pouquinho a velocidade para 140 quilômetros. O Canal da Mancha possui uma profundidade de 75 metros, né? Então, todas as equipes que foram criadas para a construção, tanto do lado francês como do lado inglês, criaram uma estratégia em trabalho 24 horas por dia, fazendo com que você conseguisse, né, cada um saindo das suas margens, sendo que na Inglaterra, a região da onde sai o túnel chama-se Folkestone, e na França é Coquelles. Ou seja, essas 2 regiões, né, saíram ao mesmo tempo, né, mais ou menos em 1986, e a conclusão foi em 1994. E era algo muito delicado. Então, imagina a estrutura complexa que existia, porque eles tinham que sair de margens opostas e se encontrar ao meio do oceano, né? Então, o trabalho foi extremamente bem pensado, da mais alta engenharia do momento, com todos os recursos possíveis para se encontrar. Eles, a nível de projeto, não se poderia ter diferenças de mais de 23 centímetros entre um e outro, porque senão ia ter problema essa escavação. A mega construção do Eurotúnel, ele teve características muito peculiares. A quantidade de concreto utilizado nessa obra passou de 1 milhão de toneladas. Daria, só para vocês terem uma ideia, construir cerca de 3 Empire States. Ou seja, é uma coisa muito grande, né, com uma capacidade da engenharia no seu limite de tecnologia e de conhecimento. Tudo foi muito bem pensado. Inclusive, você fazer uma escavação no fundo do oceano, né, com quase 75, 80 metros de profundidade, faz com que você tenha que ter todo o cuidado para um eventual vazamento, né, de água no túnel e tendo que ter o cuidado de proteção das pessoas que trabalhavam. Então, foi uma obra realmente gigantesca. Agora, é uma experiência muito interessante. Para você fazer essa viagem, que é muito recomendada para todos que têm interesse de conhecer obras da grande engenharia europeia, você pode, tanto de Londres para a França, de Londres para Paris, como de Paris para Londres, você pode utilizar o Eurotúnel através da Eurostars, que é uma companhia criada para fazer esse trajeto. O preço base para você fazer esse trajeto são 40 libras, né, com algumas variações conforme o horário que você queira fazer, e o tempo, né, mais ou menos aproximado, é um pouco mais de 1 hora. A velocidade do trem são 160 km por hora. Já se você for de carro, caminhão ou ônibus, você entra nesse túnel menor, né? O custo médio é 25 libras, tá? Pela viatura, e você vai entrar num trilho em que é colocado a sua viatura dentro de um trem, e ele te leva até a outra margem com uma velocidade de 140 km por hora. Então, é uma experiência fantástica, de uma das obras mais impressionantes da engenharia mundial, e recente, tem cerca de 27 anos, e até os dias de hoje marca essa condição de ligar, ou seja, interligar, né,
Inglaterra e França. Na sua próxima viagem à Inglaterra ou França, não deixe de passar pelo Canal da Mancha através do Eurotúnel. Realmente é uma experiência imperdível e vai fazer toda a diferença da sua viagem. No nosso próximo episódio, nós vamos continuar pela França para conhecer o viaduto de Millau, que é um dos maiores viadutos já construídos pela engenharia europeia.